Senhor Magno Pereira da Silva tem formação em Direito, especialização em Controladoria Pública, há 13 anos de vida está no setor público e há 4 anos assumiu a controladoria da Câmara Municipal como efetivo. Senhor Magno, seja bem-vindo e fique com a palavra. Boa noite. Que bom estar aqui de novo. O ano passado eu estive aqui com o pessoal da contabilidade. Primeiramente, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiro a cada um e cada uma que se dispuseram a vir participar desse simpósio num ambiente tão bom que é o ambiente acadêmico da UFMT. Agradecer também a toda a coordenação do curso que, enfim, tem a incumbência de promover um simpósio dessa magnitude. A coordenação do evento, na pessoa da professora Janete, que nos convidou para poder partilhar um pouco da experiência que a gente tem na vida pública e fazer uma troca de conhecimento, porque numa palestra a gente também adquire um pouco de conhecimento na interação com todo mundo. E eu não sei se ele está por aqui, queria agradecer e dar um alô muito especial a um colega meu de Câmara, que é o professor Joel. Eu não vi ele aqui. Está na sala dos professores. Durante um bom tempo, nós vivemos no mesmo ambiente de trabalho. Como já foi dito aqui, da minha formação, sou servidor de carreira, meu ramo profissional é na controladoria e tenho uma vivência de gestão, especialização em gestão pública e em controladoria. Então a gente vive um pouco dia a dia todo esse lado da vida pública de assessoria e de fiscalização. Desenvolvo a função de auditor e controlador. Mas, Magno, como assim? É porque são parecidos, mas têm atribuições um pouco separadas. Na controladoria a gente faz muito mais um trabalho preventivo, de assessoria ao gestor e ao servidor. E na auditoria a gente faz aquele processo de fiscalização para verificar impropriedades, irregularidades e ilegalidades. É um trabalho mais árduo. Enfim. Vamos aqui. Quando me convidaram para fazer essa palestra, eu fiquei muito feliz, porque esse é um tema que na esfera pública ele tem uma importância muito grande, mas ele é pouco explorado, é vivido, mas muitas pessoas não têm ciência da magnitude desse processo de gestão de informação no setor público. E aí, inicio falando sobre acesso à informação. Quando a gente fala de acesso à informação, primeiro que a gente precisa ter em mente que é uma via de mão dupla. Eu vou levar a informação, mas também vou receber algo que me seja útil nessa relação de via de mão dupla. Certo? Então, precisamos ter em mente essa interação do processo para que possamos ter o acesso à informação. Quando a gente fala da esfera pública, do poder público, é dever do agente prestar as informações decorrentes da sua atuação. Isso não é um simples falar. Isso são referências que a própria legislação traz, que referendam essa necessidade do dever de prestar a informação decorrente da sua atuação, do mais simples servidor ao mais graduado. E da onde que vem essa referência? Essa referência, apenas para mencionar, vem da nossa própria Constituição. Primeiro das garantias fundamentais,
que lá nessas garantias fundamentais tem as cláusulas pétreas, que para poder mudar só se fizer outra Constituição. E aí a gente pensa lá no artigo 5º, fala literalmente sobre acesso à informação. Então é um direito constitucional garantido para todos nós. Mais adiante, a gente chega lá no 33 do próprio artigo 5º, todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular. Ou seja, o que eu disse anteriormente é uma garantia posta na nossa Carta Magna, certo? E aí, dentro dessa base, a gente entra no capítulo da administração pública, que é aquele que vai permear e orientar todas as ações na administração pública. E aí a gente chega no artigo 37. O artigo 37, ele fala de princípios. E dentre os princípios que estão lá no artigo 37, tem o princípio da publicidade. Ou seja, o artigo 37, dentro do capítulo da administração pública, diz que todo ente e todo órgão público tem que promover a publicidade dos seus atos. E ainda no 37, diz assim, que a lei vai disciplinar isso, correto? Por que disciplinar? Para poder dizer como que vai ser o acesso desses usuários, ou seja, nós cidadãos, para registro administrativo e informações sobre atos do governo. A Constituição, ela indicou e foi necessário uma lei para poder dizer como que esse acesso ocorreria. E aí, vem essa fundamentação legal para que tenha essa referência da informação. Por exemplo, portal transparência. A gente vê muito falar na esfera federal totalmente consolidado, certo? Que em 2009, numa necessidade que observaram da Lei de Responsabilidade Fiscal, se criaram a Lei de Responsabilidade Fiscal e definiram lá um monte de regras e punição para o agente público da sua conduta enquanto gestor, faltou dar transparência a isso. Em 2009, isso foi corrigido com a criação do portal Transparência. E nos 3 níveis hoje, Rondonópolis, no Estado e no Governo Federal, existe o portal Transparência. Alguns com mais transparência, outros com a transparência legal, aquela que é só para obedecer o que a lei exige. E a própria LRF, ela trouxe alguns ditames no início, mas não foi tão abrangente. E é consolidado, a partir de 2011, com a Lei 12.527, essa chamada Lei de Acesso à Informação. Essa lei, volta e meia a gente vê no noticiário, fala bem assim, estão abrindo os arquivos da ditadura. Essa lei que disse como que seria essa abertura, que documento poderia ser divulgado, de que forma, e a partir da edição dessa lei, que tipo de documento poderia ter ou não ter sigilo. O que aconteceu? Sigilo é exceção, a regra é acesso à informação. E essa lei, ela foi um avanço, porque se por um lado existia certa restrição em alguns entes em fornecer a informação, essa lei, ela impõe para esses próprios entes que forneçam a informação, e não é para um privilegiado não, é para qualquer cidadão. Então, ou seja, literalmente, as trancas dos governos começaram a serem abertas. E a gente vai mais adiante, e a gente vai começar a falar sobre gestão da informação no setor público. Até porque estou aqui hoje para falar sobre isso, correto? E aí, quando conversei com a Janete, eu falei, cara, tem tantos temas para poder falar sobre a gestão da informação, alguns mais abrangentes, outros mais técnicos específicos. Eu escolhi 2. Um de abrangência externa e outro de abrangência interna. Penso eu que será importante para todos. Mas aí a gente segue. O que é gestão da informação no setor público? Quando a gente fala em informação, enfim, dar publicidade, propagar, informar, receber a informação, certo? Correto. Quando a gente fala da gestão da informação,
no setor público, a gente precisa definir alguns parâmetros. Por quê? Porque na administração pública existem algumas obrigatoriedades diferentes do mercado privado, e eu vou explicar isso para todos vocês. Mas, em suma, é dizer assim, que a gestão de informação no setor público, ela remete ao processo de comunicação instaurado em uma esfera pública que engloba Estado, governo e sociedade, no espaço de debate, negociação e tomada de decisão relativa à vida pública do país. Essa é uma definição da professora doutora Heloísa Matos. Ela define assim a gestão de informação no setor público. E ali, quando a gente fala de Estado, governo e sociedade, uma hora ou outra estaremos inseridos em um desses momentos, seja da necessidade de receber do Estado, ou das decisões dadas pelos governos, ou até mesmo no nosso dia a dia da sociedade, do conviver um com o outro na sociedade. Aí a gente segue. E para que serve? Para agregar valor na tomada de decisão. Se a gente usasse o poder da informação para poder ajudar na tomada de decisão de tudo que envolve nossas vidas, talvez as coisas seriam mais ao nosso gosto do que puramente ao gosto do gestor. Diminuindo erros. Nossa, será que tem erro no setor público? A informação, ela pode ajudar nessa linha. Estabelecendo essa comunicação dos processos, promovendo uma interação demandante e demandado. Se eu vou no fórum, eu vou demandar, eu vou ser demandado. Mas eu preciso ter uma comunicação para que haja entendimento de tudo isso. E assim, em qualquer outro lugar do setor público. Seguindo aqui, aí, o que diferencia essa informação, a gestão dela, do mercado privado, do setor privado? Simples. No mercado privado, existe uma maior flexibilidade. Eu sou o patrão, você é meu funcionário. Não estou gostando do seu serviço, tchau, coloco outro. Não quero saber da sua vida, quero resultado. Simples assim. No poder público, quando isso é feito no poder privado, você consegue dar celeridade nas decisões e você vai aumentando a qualidade do serviço, porque uma hora você acerta, você aumenta a qualidade. Já no poder público, existe uma maior rigidez. Por quê? O poder público, o agente público, ele tem que fazer tudo que esteja na lei. No privado, não. Se a lei não me proibir, eu posso fazer o que eu quiser. Certo? Agora, no setor público, não. Tem que estar na lei. Tem que estar na lei como que é o comportamento para que ele possa ser feito, sob pena de responsabilidade e razão do não cumprimento da legislação. Então, tem essa dificuldade. É a rigidez que a própria lei estabelece. E aí, é um processo de interação. E esse processo de interação é interação humana, do interno e do externo. Lembra que eu disse que eu escolhi duas linhas, uma interna, outra externa? Eu vou explicar para os senhores e para as senhoras aqui. Por quê? Eu tenho uma relação de comunicação e alguém precisa fazer essa gestão com os meus pares e colegas lá do meu setor. Sou servidor da Câmara, servidor de carreira, e tem inúmeros outros servidores, de exemplo do Joel, que está até chegando ali. A gente foi servidor colega durante um bom tempo, e hoje eu ainda estou lá. E também com o externo, porque o poder público, a sua gama maior é de serviço. E aí, a gente precisa promover essa interação das organizações. E aí, quando eu vou para o externo, eu preciso saber de que forma que há essa gestão para que possa garantir o acesso à informação. E aí, eu vou entender um pouco do que é a abertura da Lei 12.527.
dentre os direcionamentos que houveram, referendado, como eu disse, pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal, a informação ativa. Mas, Magno, o que é a informação ativa? A informação ativa existem alguns ritos e alguns atos na administração pública, em qualquer esfera, que, independente do questionamento, o agente ele tem que promover a publicidade, ele tem que informar. E aí, das leis que eu já citei, e aqui eu trago um outro como referência, que é a 8666, chamada Lei das Licitações. Então, nesse sentido, por exemplo, qualquer um aqui da plateia, qualquer um cidadão, ele pode acessar os editais. A prefeitura está fazendo aquisição de qualquer coisa. Material imobiliário. Ela tem que publicar o edital, ela tem que publicar o resultado da licitação, ela tem que publicar os termos dos contratos, o que foi pactuado, ela tem que publicar. E assim tem inúmeras outras obrigações que é imposto pela legislação, desde obra, serviço, aquisição de material e as despesas. Gente, hoje a gente consegue saber 95% de tudo que é gasto em qualquer lugar do Brasil, sem sair de casa. Sem sair de casa. Porque a lei obriga a publicidade. Certo? E aí, essa é ativa, porque é o agente público, é o ente, é o órgão que vai fazer essa publicidade. E aí, também vai produzir o acesso à informação. E aí é passivo. Por exemplo, eu preciso de uma informação. Trabalhei na prefeitura de Rondonópolis durante um bom tempo, saí e tal. Eu preciso da minha certidão, do tempo que eu estive lá, como que foram os meus recolhimentos, certo? Então eu vou lá e faço questionamento. Preciso disso, aquilo. Ou outras coisas mais simples. E aí, a gestão, o ente, o agente, ele está lá esperando a provocação para poder fazer a publicidade, certo? E aí é chamada de passiva. E nessa passiva, a própria Lei 12.527, olha lá, qualquer interessado poderá apresentar o pedido. Eu não preciso dizer por que eu quero saber qual que é o salário do Magno da Câmara. Eu não preciso dizer para ninguém. Eu quero saber e pronto. Eu quero saber do salário. Hoje, na publicidade ativa, com a 12.527, já está lá. Mas, se eu quero mais detalhes sobre a vida pública, eu tenho direito a essa informação. Certo? E, normalmente, existem alguns caminhos para que isso possa ser feito. Não está na estrutura ideal, mas, por exemplo, em muitos lugares tem um serviço de informação ao cidadão. Certo? Normalmente ligado à ouvidoria ou à controladoria, ou você vai lá diretamente no balcão da secretaria, no balcão do órgão público, fazer a solicitação daquela informação que você precisa. E eles são obrigados a informar. Certo? E aí, quero trazer um exemplo aqui, um exemplo simples, para a gente entender a importância que tem tudo isso. Quando a gente fala da gestão da informação, para a gente compreender todo o processo, eu trago aqui, o cidadão, ele quer saber sobre o asfalto da sua rua. A minha rua não tem asfalto, gostaria de saber o que está acontecendo, se tem algum projeto, se não tem algum projeto. É muito comum hoje o cidadão ligar no segmento da imprensa, no rádio, na TV, e pedir para que esse segmento vá lá e faça um questionamento. E aí depois a própria, não estou dizendo que isso é errado, é uma força que até ajuda o cidadão. Mas as pessoas precisam entender que elas têm o direito de ter a resposta fazendo a sua própria provocação. E existem os canais lá dentro para poder responder a isso, sem necessariamente produzir uma matéria jornalística. Certo? Aí
ele vai procurar lá, como eu disse, o SIC, o balcão da secretaria do órgão do local. Público, a lei é igual em todos os lugares. E aí, o que acontece? Vai lá e provoca, correto? E aí, normalmente, essa estrutura é ligada a toda a estrutura que está sendo demandada e ela tem por obrigação dar a resposta com prazo, gente. A lei determina prazo, certo? E aí vai lá e faz um questionamento. O responsável vai na secretaria A sobre asfalto, deve ter A, B, C, várias secretarias são envolvidas. Planejamento, montar o processo de licitação, execução, enfim, acaba envolvendo inúmeras secretarias. Aí vai lá na secretaria B, vai na secretaria C, certo? O que acontece nesse ciclo? Vem a resposta da A e assim das demais. Aqui é feita a gestão da informação. O setor, essa pessoa responsável aqui, ela faz a gestão da informação. Porque o cidadão, ele chega lá e ele quer saber do asfalto da rua dele. Ele não quer saber se é o secretário A, B ou C que fez ou não fez. Ele quer saber do asfalto. Então, é nessa hora que a gestão da informação, ela trabalha e vai fazer com que a informação chegue ao cidadão em cima do questionamento que ele fez. E aí a gente segue, falando sobre o processo da gestão da informação. O mesmo cidadão, nossa cara, vim falar de uma lei dos ambulantes, mudar a lei, isso, não pode aquilo, uns concordam, outros não concordam. Tudo bem, eu quero saber sobre essa lei, tá, e aí? E aí, vou lá no SIC, na ouvidoria da Câmara. Na Câmara hoje tem o serviço de informação, tem a ouvidoria e funciona. Funciona. Muita gente não sabe disso, mas lá funciona. E aí, faz o questionamento, a ouvidoria, o SIC vai lá na secretaria, aquela lei dos ambulantes, como que é isso? O que virou? Como que está? Está aprovada? Não está aprovada? Como que vai ser? E aí, recebe a resposta, novamente, faz a gestão dessa informação, leva ela depurada, precisa, em cima do questionamento do cidadão que não tem o conhecimento técnico para saber sobre projeto de lei, tramitação, prazo, sanção, enfim, ele não sabe de nada disso. E não tem que saber mesmo. Ele tem que saber sobre aquela determinada lei que ele faz o questionamento. E aí, ele recebe essa informação bem clara em cima do seu questionamento. E aí, um outro exemplo, quer saber da falta de água no bairro. Cara, teve uma época que em Rondonópolis foi um caos, falta de água. Eu bem que no bairro onde eu moro lá, era perto de uma caixa d'água, acho que descia para ir para os outros, aí parava um pouco lá na minha casa. Mas foi complicado, isso praticamente está sanado, enfim. Mas, está querendo saber sobre a falta de água no bairro. Segue o mesmo ritmo. Só que tem uma situação aqui um pouco diferente. Não é só o Magno que está reclamando da falta de água lá no bairro. Tem inúmeras outras pessoas reclamando do mesmo problema. Certo? O rito qual é? O mesmo. Vai lá, falar lá com o responsável, lá do sanear, do serviço de saneamento, enfim. E aí traz a resposta. O questionamento é reiterado. Correto? E aí, o que acontece? A gestão da informação. O que muda aqui dos outros exemplos? O que muda aqui é que não é uma situação isolada, não é uma situação única. É preciso fazer uma gestão da informação para que não só a resposta aconteça, mas sim a solução do problema. E aí, onde está a importância do gestor da informação, porque vai responder e encaminhar a solução para que haja, para que essa informação chegue direto lá no diretor do saneário ou no prefeito, fazendo com que
tenha uma tomada de decisão. Está faltando água? Por que está faltando água? Certo? E em cima disso daí, o beneficiário, que é o próprio cidadão, ele tem a resposta e automaticamente quem tem o poder de decidir tem informações para que conjuntamente com os demais da equipe decidir como solucionar o problema das reiteradas reclamações de falta de água no bairro. Gente, isso já acontece, certo? Então, esse é o caminho. E aí, como eu falei para vocês, olha só, a interação do cidadão com o ente público pode ser feita por vários canais, presencialmente, telefone, pela internet. Existem vários canais. Semana passada eu li uma matéria que o juiz de Rondônia estava fazendo a citação por WhatsApp. Lógico que eram situações mais simples. Por exemplo, você tem um direito de receber um dinheiro. Então tem esse questionamento, que a informação ela está ganhando tanta celeridade que daqui a pouco, se a gente piscar, ela já passou. Mas isso é verdade. Então tem os canais, inúmeros canais. E hoje, os canais que você pode fazer reclamação, pode fazer solicitação, enfim, inúmeros canais, desde 0800, situações online, enfim. Protocolo local, 0800, atendimento online, e-mail, mídias sociais e por aí vai. Falando da questão externa. E aqui, eu quero trazer internamente. Como eu falei do processo licitatório, o que acontece? Só para que vocês entendam. Como que funciona o processo de compra da administração pública? Lógico que eu não vou explicar isso aqui detalhadamente, porque senão vai tomar o tempo e não é o nosso foco. Só para que vocês possam entender. Nasce uma solicitação lá qualquer, e aí ela depende de uma autorização, e aí é feito um termo de referência, um nome técnico, para poder dizer que a caneta BIC é assim, 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 enfim. O termo de referência, e aí tem que autorizar para poder votar. Certo? E aí vem pareceres diversos, parecer do jurídico para poder dizer tem que obedecer a lei, parecer do contador, porque vai dizer tem orçamento, não tem orçamento. É parecer que não acaba mais. Mas mouse. Se eu bati aqui, ela diz lá o que tem que acontecer, em que tempo, quais são os prazos para isso e de que forma que isso tem que acontecer. Eu estava dizendo dos pareceres, certo? Depois dos pareceres, aí vem o próprio processo licitatório. E no processo licitatório também tem outros pareceres. Aí vem a homologação, aí vem a adjudicação, aí vem a celebração do contrato. Ufa, tem um contrato. Se tem um contrato, alguém vai fornecer para a administração pública. A homologação, a configuração, acho que é a versão, né? Deve ser versão. Mas enfim, as letrinhas estão ali. Homologação, igual eu estava dizendo, o contrato, aí vem empenhar para poder pagar, certo? Porque o fornecedor ele pode fazer a entrega depois que ele tiver o seu objeto, o seu contrato devidamente empenhado. Tudo isso está lá na lei, certo? Com exceções de regras e normativas internas, aonde diz que o parecer tem que ter A, o outro parecer tem que ter B. O rito todo é isso daí, certo? Quanta informação e decisão é gerada em um único processo. Eu estou falando aqui só do único processo. Quanta informação é gerada ali. Nada deve envolver 5, 6 setores diferentes. Desde o setor que pediu lá, até a conclusão de tudo isso. Olha só, e aqui vou elencar as decisões maiores, que envolvem gestor, secretário, enfim, responsáveis maiores.
Primeiro, vem nessa autorização. Os setores que estão solicitando já tem uma decisão. Passa o termo de referência, para cotar tem que ter outra decisão. Aí segue os ritos, para autorizar e para licitar também tem que ter uma decisão. Enfim, é um rito procedimental que está lá colocado na Lei 8666. E aí eu simplifico um pouco isso para que vocês possam entender. O pedido de uma caneta. Está lá no setor longínquo, faz o pedido de uma caneta. Tem que reunir todos os pedidos de caneta para poder comprar a caneta, porque a administração pública ela não pode se onerar para fazer a aquisição desproporcional. Até porque para movimentar aqueles 5, 6 setores que eu disse ali, tem um custo de pessoal, enfim. Reunir todos os pedidos. Aí tem que definir, quero caneta, Montblanc, Bic, como que é? Tem que definir. E aí tem que verificar o preço, tudo bom? Verifica o preço. Aí o parecer ele vai orientar, porque nem todas as pessoas que estão no setor vão entender de contabilidade, vão entender do mundo jurídico, precisa de um técnico dizer qual que é o caminho a ser seguido. E aí abre a competição. Aqui é onde começa a confusão, né? Porque envolve o externo e aí sabe como que é. Abre a competição, define um ganhador. Aí depende da modalidade. Pode ser um simples pregão, pode ser uma tomada de preço, enfim. Tem toda uma regra lá, inclusive de valores, que precisam ser obedecidos. E aí, assina a compra, né? Pô, até que enfim chegou as nossas caixinhas de caneta. E aí faz o pagamento, certo? Mesmo risco procedimental. Aí vai para o almoxarifado. Aí aquele cidadão que pediu a caneta lá 60 dias atrás, ele vai na porta do almoxarifado, cadê minha caneta? Tem 60 dias que eu pedi. Porque normalmente, o processo licitatório, ele dura de 20 até 90 dias, depende do tipo de licitação, da modalidade que é aplicada. Enfim, como ter outros rápidos, como pregão, que até 8 dias se resolve. E aí, boa prática. E aí eu entro na questão da gestão. O que nós conseguimos fazer lá na Câmara? A gente conseguiu fazer com que o processo de informação fosse melhorado e a tomada de decisão ganhasse qualidade. Prazo. É difícil porque tem a obediência dos prazos que estão na própria lei. Mas, na sua grande maioria, a gente consegue cumprir exatamente no tempo que está disposto na lei. E aí, eu trago para vocês o seguinte, olha aquele rito, certo? Autorização, termo de referência, cotação, parecer, tal, homologação, contrato. O rito é o mesmo, correto? O que é diferente? Nós temos um gestor que faz o trâmite da informação. Veja só. Ele faz a gestão da informação, dando subsídio para tomar de decisão e celeridade do processo. Pô, o cara pediu a caneta lá, e aí entre o pedido dele da caneta e a decisão da quantidade de caneta, fica lá 30, 40 dias para decidir isso. E aí o gestor, que lá a gente chama de gestor de apoio ao processo licitatório, ele chega lá na solicitação, peraí, esse pedido de caneta aqui ninguém decidiu ainda, por quê? É preciso tomar uma decisão. Janete, é você que tem que tomar essa decisão? Enfim, decida, tem que decidir. Então ele faz esse papel. E aí dá subsídios, porque ele tem canal livre com todos os setores. Da solicitação, passando por todos os demais setores, é ele que vai lá reunir as informações e dizer, é você que tem que decidir agora, decida. Gestor, é você que tem que decidir, decida. O processo não pode ficar parado, porque tem alguém que pediu, o exemplo que eu estou usando, a caneta, está lá aguardando a caneta. Então, ele faz pura e simplesmente a gestão de todas as informações, do termo de referência, com prazo para poder ser feito, e vai encaminhando tudo isso. Chega lá e auxilia. Você que tem que decidir. Você tem essa opção e você tem essa opção. Chega um momento, e no caso nosso, vai para 1 ano,
a pessoa conhece sobre tudo do rito do processo de compra. Ao ponto de falar, ó, o processo está barrado porque fulano lá não conhece até a intimidade do setor. E aí, com esse poder de comunicação, faz a gestão dessa informação e vai dando celeridade nas tomadas de decisão, certo? Principalmente naquelas em que o gestor maior, seja o secretário, seja o prefeito, seja o governador, seja quem for, o gestor maior, às vezes, em razão do acúmulo, acaba sendo um pouco moroso. E aí, quais são os desafios? Quais são as dificuldades numa gestão como essa? Vocês perceberam, eu falei da gestão externa e da gestão interna. A importância que ela tem para a administração pública não é uma mera comunicaçãozinha. É ajudar literalmente em todos os processos internos. E aí os desafios nascem assim. Primeiro, cultural. Na administração pública, lembra quando eu falei do privado, da flexibilidade? Na administração pública é um pouco mais... Mas enfim, existe a regra. E aí, às vezes as pessoas que estão envolvidas faz com que não haja qualidade nessa informação. Porque elas não compreendem que todos vão ser beneficiados, inclusive ela própria. Inclusive ela própria vai ser beneficiada. O formalismo é um mal necessário, mas eu não preciso me prender ao formalismo para poder dizer, não fiz porque eu estou obedecendo o que está escrito na lei. A lei também é mutável. Então, às vezes, a gente se prende a entendimentos de órgãos superiores, tribunais de contas, enfim, por aí vai, para poder pegar uma linha para facilitar ou dar celeridade no processo. Mas, às vezes, as pessoas, alguns envolvidos, ficam condicionados a essa literalidade e esquece um pouco da evolução, que é natural até da própria legislação. Poder decisório. Esse talvez é um dos gargalos da administração pública. Quando o gestor é novo, ele tem medo. MRF, ficar inelegível. Nossa, essas duas coisas foram uma bênção para a administração pública. Porque quando faz, está sabendo que vai correr o risco de não se candidatar mais. E a lei de responsabilidade fiscal, ela já pune imediatamente no ano seguinte. E aí, às vezes, quando o gestor é novo, ele fica um pouco assim, com medo. Quando a informação é de qualidade, gera uma pressão em cima dessa decisão. Mas, em muitos casos, ela fica morosa por conta do gestor novo, nesse caso. E, às vezes, o gestor ele fica esperando. E aí, quando a gestão de informação ela é bem feita, dá o parâmetro, ó, nesse daqui você vai ficar inelegível, nesse daqui você pode ser candidato. Ele vai poder ser candidato. Enfim, só um exemplo. E aí, questão de pessoal também. Por quê? Às vezes as pessoas, sabe aquela história de ver pelo no ovo? Enfim, às vezes se cria alguns obstáculos para a produção dessa informação. Porque na decisão, às vezes ela é hierárquica. O chefe do setor tem que decidir, enfim, às vezes nem é o prefeito, ou o secretário, ou o gestor maior. E aí esses obstáculos, ele dificultam um pouco o trabalho da gestão de informação, mas não impede. Quando é feito impositivo, com garantias na lei, igual é lá no nosso caso, é um cargo específico, autônomo, que tem na lei lá diz os acessos que pode fazer. Então, no caso nosso, a gestora de informação, que lá é uma mulher, ela informa o gestor, ó, tem essa situação, está com o seguinte atraso, os caminhos são esses. Aí joga a pressão para o lado dele, pela morosidade. E eu elenquei alguns, e dentre eles é importante a questão da estrutura. Eu falei do exemplo do WhatsApp lá em Rondônia. Gente, tecnologia da informação hoje é um mal necessário para todo lugar. A administração pública não é diferente.
É necessário que haja uma estrutura boa de software, de computadores, rede interligada, para que haja uma comunicação séria. Aliado a isso, é importante que a estrutura física também seja adequada, né? Quando tudo isso funciona, gente, é lindo de ver. Parece empresa privada. Verdade. Verdade isso. E aí, para poder concluir, dizer para vocês assim, que a gestão da informação e do conhecimento, que acabam ficando interligadas, só obterá êxito na máquina pública com um gestor ou equipe de gestão que compreenda que o resultado será a melhoria e que conheçam o ciclo da sua atuação. Porque assim, certamente, encaixaremos todas as pecinhas, cada um no seu devido lugar. Muito obrigado.